segundo escreveu o evangelista Mateus. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 28, versículo 12. Louvado seja o nome santo do Senhor. O missionário Robevan, está no Senegal, é um conhecido meu, é próximo, de vez por outra a gente conversa. Ele também fala dos desafios. Ele estava falando também. Ele estava falando do desafio que é a doação de Bíblia naquele país. Então ele me disse, irmão André, você não sabe como é a alegria desse povo quando recebe a doação de Bíblia. E uma certa feita, o Acimadec se reuniu, doou várias Bíblias. E no exato momento que chegou aqui no Senegal, fazendo a distribuição das Bíblias, quando menos percebi, veio um homem cego no meio da fila e dizendo, eu quero minha Bíblia, eu quero uma Bíblia. E em um certo momento um homem foi e cutucou ele e disse, para que tu quer uma Bíblia se tu é cego? Ele não tem nada não, eu quero uma Bíblia, porque eu vou andar com ela debaixo do braço, porque aonde eu passar, todos vão saber que eu sou crente, que eu tenho a Bíblia, que eu sou cristão. Então, nesta noite, se você trouxe a sua Bíblia, abra aí em capítulo 28 de Mateus, versículo 12. Amém? Versículo 12 diz assim: reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, diga, receberam o dinheiro. Receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Soberano Deus, Pai amado Senhor, eu te dou graça, Pai, por mais um dia de bênção em minha vida e na vida dos meus irmãos. Meu Senhor, eu só venho até aqui porque o Senhor me trouxe. Eu só sei porque o Senhor me ensinou. Eu só posso porque o Senhor me ajuda. Meu Senhor, firma o teu cetro, Senhor, na congregação de Nova Conquista. Que um novo tempo, Senhor, há de se iniciar. Nem melhor, nem pior do que os que passaram. Mas o ministério, um tempo diferente, na direção do hoje da tua igreja. Meu Senhor querido e amado, abre, Senhor, os céus sobre esse santuário, visita os corações, Espírito Santo de Deus, inflama, incomoda, meu Senhor querido. Se nesta noite, Senhor, tu falar somente a um coração, eu sairei daqui alegre e contrito naquilo que tu me vocacionou. Pai Santo e amado, visita os Senhor, vizinhança, visita a rua, Senhor, que as pessoas sejam impactadas pelo poder, pela unção, pelo teu convite, Senhor, de adentrar nessas portas. Joga por terra toda timidez da vizinhança, da população, e faz um redil próspero e frutífero em o nome de Jesus. Pai Santo e amado, a minha fé, poderosa fé, Senhor, eu deposito no teu Filho Jesus, que morreu e ressuscitou, e aonde ele está, um dia todos nós estaremos. Pai Santo e amado, abençoa a tua obra missionária, os missionários que estão na Ásia, no Oriente, nas tribos indígenas, meu Senhor, missões urbanas, nos becos e vielas, Senhor. Pai Santo e amado, levanta homens, Pai, dispostos e informados a entregar sua vida, a perder a sua vida em prol do teu Evangelho. Pai Santo e amado, toma, Senhor, o Brasil em tuas mãos, toma, Senhor, a cidade de Fortaleza em tuas mãos, toma, Senhor, a congregação, o Ministério de Tempo Central, na pessoa do pastor Antônio José, e dá uma inspiração divina para que teu Filho possa direcionar e chefiar, Senhor, esse grande e poderoso ministério, em o nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Amada igreja do Senhor, eu confesso que eu não sei pregar, eu sei falar da vida de Jesus. E diante do meu aprendizado, sempre eu tenho ido a algumas igrejas,
Eu tenho dito, por quê? Tipo, nós vamos em algumas igrejas, as pessoas, você vai perguntar assim, irmão, como foi o culto? Eles vão dizer, irmão, foi uma bênção, foi uma bênção. Irmão, e o que foi pregado, o que foi falado? Eles vão dizer, irmão, não lembro, mas só sei que foi uma bênção, tu não foi. Então é de obrigação minha eu trazer um conteúdo para você de fácil absorção. A própria Bíblia diz que nosso culto é racional. Amém? Amém? Se você sentir de Deus, pode dar glória a Deus, pode chorar, pode fazer o que você quiser. Mas a minha intenção maior é que você ouça e saia daqui aprendido. Amém? Amém. Diante disso, eu quero pregar sobre o tema: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Amém? Para que possamos entender tudo, após Deus preparar todo o cenário para apresentar o seu filho Jesus, a Bíblia diz que estava João Batista às margens do Rio Jordão. E João Batista estava a batizar pessoas para arrependimento. Em um certo momento, João Batista começa a pregoar e dizer: raça de víboras, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Apresentai-vos fruto de arrependimento, porque virá um do qual eu não sou digno de atar as correias das suas alpacas. Porque eu só batizo com água, mas virá um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Diz a Bíblia que no exato momento que João Batista estava a pregar às margens do Jordão, um manso meigo nazareno vem caminhando de encontro a João Batista, do qual João Batista vai e olha para aquele manso meigo nazareno, sem beleza, sem formosura, e do qual ele vem caminhando até João. Então João, quando olha, João vai e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diz a Bíblia que Jesus foi batizado nas águas do Jordão. Após sair dali, uma pomba pousou sobre a sua cabeça e uma forte voz entoou do céu, dizendo: eis aí o meu filho amado, do qual quem me comprazo. Então, diz a Bíblia que a partir dali Jesus foi ao deserto, jejuou 40 dias, retornando do deserto, ele inicia o seu ministério e começou a chamar homens, do qual ele chama André, Pedro, Felipe, Tiago e outros discípulos. E ele vai e chama aqueles homens e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Do qual eu venho a entender que o porquê ele chamou e usou essa expressão de pescadores de homens. Por quê? Porque o pescador de peixe, ele pesca o peixe vivo e leva para a morte. Mas Jesus queria que os discípulos de Jesus, ou até eu e você, sejamos pescadores de homens, do qual tira o homem morto e leva para a vida. Então diz a Bíblia que Jesus foi e chamou homens para compor o ministério apostólico, do qual aonde Jesus passava, algo acontecia. Aonde Jesus chegava, um milagre acontecia. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou em Jericó, um cego foi e veio a enxergar. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou em Betsaida, um coxo veio a andar. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou em Cafarnaum, um coxo também veio a enxergar. Diz a Bíblia que quando Jesus entrou na cidade de Naim, um morto defunto veio a tornar a vida. Diz a Bíblia que aonde Jesus passava, um milagre acontecia. Aonde Jesus chegava, ninguém permaneceria com a mesma vida que estava antes. Do qual, aonde Jesus chegou, trouxe notoriedade, fama, e as multidões o seguiam para ver, para aprender, para usufruir, para receber aquilo que ele tinha. Sabe por que você está aqui? Porque um dia, eu não sei dizer qual foi o dia, mas você sabe muito bem que você também um dia se deparou com esse Jesus, do qual inflamou o teu coração, inundou, te deu força, te deu veste nova, te deu um cântico novo. Por isso que você está aqui regozijando, louvando e exaltando esse Jesus. Se você é feliz porque Jesus fez uma grande obra na sua vida, você já pode levantar a sua mão e adorar e exaltar esse Jesus. Jesus com seus discípulos, passando em todos, vielas, circunvizinhanças, vilarejos, e ele operava um milagre. Diz a Bíblia que na certa feita ele e seus discípulos chegaram na cidade por nome de Gadara. Chegando
na cidade de Gadara, todos vocês conhecem a história, do qual, quando Jesus e seus discípulos colocam o pé naquela cidade, um homem do qual vivenciava nu, despido, vivia às vistas dos defuntos daquele cemitério, do qual ele não tinha com quem segurasse aquele homem. Ele se cortava, se mutilava, vivia nu, maltrapilho naquela cidade. Mas no exato momento que ele se encontra com Jesus, ele se depara diante do Rei da Glória. E ele vai e diz: o que temos nós contigo, ó Cristo? E Jesus vai e pergunta: quem és tu? Ele diz: sou legião, porque somos muito. Então Jesus operou a libertação daquele jovem. Nos dias de hoje, como eu falei, aos arredores dos nossos bairros, milhares e milhares de jovens aprisionados nas drogas. E só tem um meio dessa libertação. Verdade que nem os canhões da Rússia, os mísseis de Israel, pode vencer os demônios. Mas o poderoso nome de Jesus, ele pode sim libertar o mais vil pecador. Um dos maiores responsáveis do crescimento da delinquência na sociedade é a negligência do governo. Mas somente a igreja tem poder de barrar. Se nós olharmos há 20 anos atrás, nossas igrejas eram inundadas de testemunho, né? De pessoas que subiam nos púlpitos e diziam: eu era isso, eu era aquilo, eu fazia aquilo. Então esse mesmo Jesus não mudou, ele é o mesmo ainda, ele continua salvando. Cabe nós descermos as ruas e pregoar a palavra eficaz. Jesus se deparou com um gadareno e o gadareno foi liberto. Diz a história que no exato momento que ele foi liberto, pouco tempo depois ele chegou e todos se abismaram em ver aquele homem bem trajado, bem penteado e bem perfumado, eu imagino. Então ele vai e quer seguir Jesus. No qual, quando ele se aproxima de Jesus, ele quer seguir Jesus, ele vai dizer: eu quero te seguir. E Jesus: não. Você passou a vida dando trabalho à sua família, você não vai me seguir não. Volta lá e vai testemunhar para os teus. Diz a Bíblia que aquele jovem voltou para casa. No momento que ele volta para casa, eu imagino os próprios familiares deles maravilhados. Porque aquele jovem, eu podia até conjecturar aqui o trabalho que aquele jovem fazia no meio dos seus familiares. O quebra-quebra, do qual a bebedice e aquelas confusões todas que nós até sabemos de alguém, vizinho, um parente nosso, que passa situações semelhantes. Então aquele jovem, quando voltou, eu imagino os parentes dele desesperados: lá vem ele de novo, vai começar toda a dor de cabeça de novo. Ah meu Deus, fecha as portas, lá vem ele. Quando ele chega na porta de casa, educadamente ele bate na porta, e todos se admiraram. E ele, eu imagino que falando: o que vai acontecer? O menino, ele disse: eu encontrei Jesus. O gadareno, pode-se dizer que ele é um dos primeiros missionários, do qual ele inundou a cidade de Gadara, do qual era uma cidade rejeitada, porque não queria ninguém habitar naquele local. Então, aquela cidade passou a ser uma cidade de conforto e moradia. Uma vez que eu também percebo que houve uma resistência. Porque, semelhantemente nos dias de hoje, os nossos governantes, assim como aqueles homens daquela época, que preferiam ter porcos do que homem liberto, os nossos governantes preferem ter porcos do que homens libertos. Se não for a igreja evangélica que visita casa de recuperação, presídio, evangelismo nas ruas, o caos seria pior. Mas Jesus, a videira verdadeira, encontrou o gadareno e ele voltou para casa testemunhando e ganhou toda aquela cidade para Jesus. Ele é nitidamente reconhecido o primeiro missionário fora dos 12 apóstolos que seguia Jesus. Jesus continua a sua obra missionária. Diz a Bíblia que ele chega na cidade de Samaria. O versículo vai dizer que é necessário passar por Samaria. No exato momento, Jesus chega à cidade de Samaria. Ele despede os discípulos, se assenta à beira do tanque
E naquele exato momento, uma mulher, no horário de meio-dia, conhecida como a Samaritana, a Bíblia não relata o nome dela, conhecida como a Samaritana. Então aquela mulher só chega no tanque, Jesus inicia uma conversação com ela, Jesus mesmo sabendo as práticas errôneas dela, do passado dela, Jesus não expôs nem humilhou ela, ao ponto dela se maravilhar e dizer, como tu me pede água, sabendo que eu sou mulher samaritana, e Jesus diz assim, se tu soubesse o dom de Deus e que quem fala contigo, tu me pediria água, e eu te daria uma água do qual vai jorrar para a vida eterna, e ela vai dizer, me porventura, como tu vai pegar água, se o poço é fundo, tu não tem uma corda, não tem um balde, não tem um copo. Então ele vai e começa aquele diálogo, do qual ele começa a realizar e manifestar a divindade de quem ele era. Diz a Bíblia que aquela mulher se maravilhou com Jesus, ao ponto de sair correndo para a aldeia onde ela morava e dizendo, venha cá pessoal, eu encontrei o Cristo, porventura não é ele o enviado de Deus? Nitidamente eu reconheço que a Samaritana é a segunda missionária na Bíblia, do qual foi propagar o Evangelho na circunvizinhança, no meio dos familiares, na cidade onde ela morava. Aonde Jesus passa, algo acontece. Aonde Jesus chega, algo acontece. Aonde o nome de Jesus é proclamado, um milagre acontece. Deixa eu contar uma história. Certa professora, dando aula, professora cristã, crente, e ela dando aula, ela tinha mania de fazer perguntas aos seus alunos. E uma certa feita a professora fez a pergunta, quem aqui de vocês sabe onde é o inferno? E um aluno levantou a mão, eu sei, professora, é onde é o inferno? O inferno é debaixo do chão. E outro levantou a mão, onde é o inferno? Ah, professor, eu sei, o inferno é lá na cadeia. E o outro levantou a mão, onde é o inferno? Ah, professor, eu sei, o inferno é lá no bairro X. E outro levantou a mão, e você, onde é o inferno? Ah, professora, o inferno é lá na lagoa. E onde é o inferno? E cada um foi dizendo o local. E uma certa mocinha, no meio da sala de aula, ela levanta a mão e diz, professora, eu sei onde é o inferno. E a professora, onde é o inferno? Ela, professora, o inferno é lá em casa. A professora ficou sentida no coração e pergunta, moça, por que você disse que o inferno é na sua casa? Ela, professora, porque você não sabe o que é ter um pai viciado em drogas. Professora, a senhora não sabe o que é ter a sua mãe que passa o dia sentada na esquina jogando baralho. Professor, a senhora não sabe o que é ter seus irmãos fazendo favor por menino lá da esquina. Professor, a senhora não sabe o que é a companhia de energia elétrica chegar na sua casa, cortar o fornecimento de energia. A senhora não sabe. A senhora não sabe, professor, do que é a polícia chegar na sua casa e apartar uma briga entre seu pai e sua mãe. Professora, minha vida é totalmente um inferno, professora. A professora ficou sentida, foi na secretaria da escola, foi no fichário, pegou o nome da aluna, o endereço, levou para a sua congregação, para o departamento de evangelismo e missões, e entregou o endereço da aluna. Passados-se alguns tempos, a professora dando aula, e a professora pergunta, quem aqui de vocês sabe onde é o céu? Aí o aluno disse, eu sei. Onde é o céu? Em cima das nuvens. E outro disse, onde é o céu? Ah, o céu é lá no Alphaville. E outro disse, ah, o céu é lá no Iguatemi. O céu é na Lagoa do Paraíso, em Jericoacoara. O céu é nos Estados Unidos. E uma jovem levanta a mão. Professor, eu sei onde é o céu. Aí ela, moça, você sabe onde é o céu? Eu sei. Onde é o céu? Professor, o céu é lá em casa. Lá é na sua casa? Mas, moça, você não é uma que há um tempo atrás disse que na sua casa era o inferno? Verdade, professora. Lá em casa era um inferno, sim, professora. Mas um dia, a religião dos crentes chegou lá em casa. Hoje, meu pai é obreiro da casa do Senhor. A minha mãe é do conjunto de senhora. Eu e meus irmãos fazendo parte do ministério de juventude da igreja evangélica. Professora, eu não fiquei rica. Minha família não acertou na Mega Sena. Mas o plano da salvação entrou na minha casa. Então, professora, hoje eu posso dizer que o céu é lá em casa.
geologia. Jesus é a estrela da astronomia. Jesus é a rocha da geologia. Jesus é o número da matemática. Jesus é tudo, ele é o alfa e o ômega. Ele é o pão, ele é o bom pastor, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o bom pastor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o leão da tribo de Judá. Foi Jesus que travou uma batalha na porta da minha casa e da sua casa e nos trouxe até aqui. Foi Jesus que travou uma batalha e nos salvou, nos guardou da vergonha eterna. Por isso nós somos testemunha deles. Esse é Jesus. Num certo momento, Jesus com seus discípulos pode realizar e passar em todas as circunvizinhanças, realizar a obra missionária, curou, ensinou, orou, repreendeu, visitou, fez inúmeros milagres. Em um certo momento, Jesus chega para seus discípulos e diz: convém que o Filho do Homem seja entregue aos pecadores. Diz a Bíblia que os seus discípulos se rodearam, se abismaram, se indagaram um com o outro. E um certo dos seus discípulos disse: Senhor, se tu for, eu irei contigo. Não vai acontecer isso. Do qual ele vai e repreende a esfera diabólica da vida de Pedro. Então, num certo momento, Jesus vai, chama todos os seus discípulos para orar. Diz a Bíblia que Jesus chama os discípulos para orar diante de uma intimidade. E a partir dali eu venho a entender que muitos são chamados, povos escolhidos. Ele chama Pedro, Tiago e João para declarar, para manifestar uma intimidade mais profunda com aqueles homens. Diz a Bíblia que num certo momento Jesus entra num momento de oração profunda e ele começa a entrar numa dimensão espiritual do qual a Bíblia relata que ele começa a sentir um peso e ele começa a orar. E quando ele olha, seus discípulos estão todos dormindo e ele sozinho ficou enfrentando aquela batalha espiritual, ao ponto de ele vai e passa a sua mão sobre a sua face e seus vasos capilares se rompem ao ponto de sangrar, o seu suor se tornar em gotas de sangue, do qual o meu Jesus, o seu Jesus se desespera e ele vai e num certo momento ele diz: Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Eu imagino que houve um silêncio no céu. O reino das trevas estava aumentando. Eu imagino uma densa, grande nuvem de trevas inundando aquele ambiente, do qual o meu Jesus sentiu pela primeira vez o medo da morte. Ao ponto de ele pedir ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus se desesperou. Eu me imagino, que no exato momento que Jesus estava ali a orar, e ele pede para o Pai afastar o cálice, Jesus, como ele era onisciente, onipresente, onipotente, eu imagino o Pai chegando até ele e dizendo: eu posso afastar o cálice de ti, e vou afastar o cálice de ti. Mas me diz aqui, o que vai ser do André? O que vai ser do Wellington? O que vai ser da Igreja Nova Conquista? O que vai ser do Fabiano? O que vai ser do Antônio? O que vai ser do Júnior Eurico? O que vai ser da irmã Fátima? O que vai ser da irmã Regina? O que vai ser da irmã Antônia? O que vai ser do José Webster? O que vai ser da irmã Maria? O que vai ser do irmão Rodrigo? O que vai ser do irmão Milton? O que vai ser da irmã Marcela? O que vai ser desse povo? Eu imagino o meu Jesus chorando, desabafando, dizendo: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E diz a Bíblia que Jesus se colocou de pé, como um rei que caminha para a sua coroação, como um atleta que caminha para o pódio, para receber a sua medalha de ouro. O Filho de Deus saiu marchando diante dos seus tosquiadores, aqueles que os prenderam. Diz a Bíblia que levaram o meu Jesus preso, pegaram ele, açoitaram, humilharam, rejeitaram, escarneceram, pegaram o meu Jesus e colocaram ele, despiram ele e colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, levaram ele para as ruas e o crucificaram e estenderam
de você. Eu não suportaria, eu não me colocaria, eu não tenho mais nem que fazer missões. Imagine de suportar o que Jesus suportou por mim e por você. Jesus foi colocado num madeiro, foi crucificado. Diz a Bíblia que um soldado romano veio até ele com uma lança, o golpeia na sua costela do lado direito, do qual Jesus morre e posteriormente pegaram seu corpo, tiraram da cruz e colocaram no sepulcro. A Bíblia diz que sepultaram Jesus na sexta-feira. No domingo pela manhã, o Evangelho de Mateus diz que Maria Madalena, Salomé e outra Maria. No Evangelho de Marcos diz que Maria Madalena e a outra Maria. No Evangelho de Lucas vai dizer que as Marias. E no Evangelho de João vai dizer que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram de manhã ao sepulcro. Diz a Bíblia que quando elas vêm andando de caminho ao sepulcro, quando elas vêm chegando pelo caminho, elas encontram aquele túmulo aberto. Ela sai correndo desesperadamente avisar os discípulos. E os discípulos vai e sai correndo também e vê que aquilo estava mexido. O túmulo estava vazio. Os soldados romanos também vendo aquilo, correram diante dos governadores e chegaram e disseram: você não sabe o que aconteceu, o que foi? O corpo do homem sumiu. Não é possível. Não é possível. Vamos fazer dessa. Eu vou te dar uma grande soma de dinheiro. Para quê? Para mentir. Mentir dizendo o quê? Você vai dizer que vieram de noite os seus discípulos e roubaram o corpo dele. Porque se essa versão chegar diante de todos, você imagina o que vai ser o auê. Você não imagina o que vai ser o alvoroço de que ele ressuscitou. Pegando o dinheiro do soldado, saíram contando para todo mundo. E essa versão circula em Israel até os dias de hoje. Se nós chegarmos nesse exato momento, lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, os judeus estão com suas testas naquele Muro das Lamentações, fazendo oração, clamando que o Messias volte. É lamentável. As pessoas acreditam que o Bin Laden está vivo. As pessoas acreditam que o Michael Jackson está vivo. As pessoas acreditam que o Maradona está vivo. As pessoas acreditam que fulano está vivo. Maria Madalena, quando foi chegando no túmulo, ela viu o túmulo vazio. Se desesperou, chamou Pedro. Diz a Bíblia que o Pedro e outro discípulo correram. Pedro chegando dentro do sepulcro, ele vê o lençol jogado e um lençol à parte na cabeceira dobrado. E ele corre de volta. Diz a Bíblia que Madalena, uma mulher rejeitada, difamada, excluída diante da sociedade, ela entrou no sepulcro. Quando ela entra no sepulcro, capítulo 20 do Evangelho de João vai dizer que quando ela entra no sepulcro, ela avista diante do túmulo um anjo na cabeceira e um anjo aos pés do túmulo, do qual ela se maravilha e pergunta: onde está o corpo do meu Jesus? E eles disseram: por que buscai entre os mortos aquele que ressuscitou? Ele não está aqui. Ela, desapercebida, ela se vira. Quando ela se vira, ela vê Jesus, mas ela não reconhece que era Jesus. Ela achando que era, algumas versões vão dizer que é o hortelã, que é o coveiro. Ela vai dizer: se tu pegastes o corpo do meu Jesus, porventura me diz onde tu colocou. Diz a Bíblia que no exato momento, Jesus em aramaico ele vai e responde: Miriam. Do qual, quando ela olha para trás, ela encontra Jesus ressurreto e ela diz: Ramoni, que significa mestre. Maria Madalena, aquela mulher meretriz, rejeitada diante da sociedade judaica, ela foi a primeira a testemunhar que Jesus havia ressuscitado. Maria Madalena
entrou no túmulo, do qual ela presenciou um anjo na cabeceira e um anjo nos pés. Se nós olharmos, o maior objeto sagrado do povo judeu é a Arca da Aliança, que é um caixote de ouro, do qual em cima tem um querubim olhando para o outro, uma direita e uma esquerda de frente, que representa a manifestação do poder de Deus. Maria Madalena entrou no túmulo e presenciou a manifestação, a Shekinah, a glória de Deus manifesta, e saiu a tremular, a testemunhar que Jesus não estava lá. Sabe o que eu quero dizer, amada igreja do Senhor? Assim como Jesus ressuscitou do túmulo, nesta noite, vidas que estavam mortos espirituais vão ressuscitar e vão se entregar na obra missionária. Jesus vai visitar o teu coração e vai ressuscitar esse teu sonho, esse teu desejo de realizar a obra missionária. Se formos na França, no túmulo de Allan Kardec, o líder do Espiritismo, lá vai estar escrito: aqui, mausoléu ou restos mortais de Allan Kardec, o líder do Espiritismo. Se formos na Arábia Saudita, no túmulo de Maomé, o profeta do povo muçulmano vai dizer: aqui restos mortais de Maomé, o profeta dos muçulmanos. Se formos nos Estados Unidos, no túmulo de Joseph Smith, o fundador dos Mormons, lá vai dizer: aqui restos mortais de Joseph Smith, o fundador dos Mormons. Se formos nos Estados Unidos também, no túmulo de Charles Taze Russell, aqui restos mortais de Charles Taze Russell, o fundador dos Testemunhos de Jeová. Se formos no Vaticano, aqui restos mortais do Papa João Paulo II. Se formos também nos Estados Unidos, vamos ver vários túmulos de pessoas que morreram e as pessoas acreditam que estão vivos. E o nosso Jesus está vivo e as pessoas pensam que ele está morto. Mas cabe você e eu testemunhar com alegria e com gozo, porque Jesus está vivo. Sabe por quê? Os testemunhos de Jeová, eles são vazios, porque o túmulo do Taze Russell está vazio. Sabe por quê que os mormons são vazios? Porque o túmulo do Smith está vazio. Sabe por que o Espiritismo é vazio? Porque o túmulo do Allan Kardec está vazio. Sabe por que o Evangelho, o povo cristão, os Assembleias de Deus são cheios do fervor e do vigor? Porque o túmulo de Jesus está vazio. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Para que nós possamos entender, o início da obra missionária se inicia na cruz do Calvário. Quando Jesus foi pendurado no Calvário, então o soldado romano golpeou na sua costela do lado direito, do qual, quando ele feriu o soldado Jesus, aquele sangue que jorrou, misturado com água e sangue, para que nós possamos entender, lá no livro do Gênesis, lá no paraíso, Deus fez Adão cair em um pesado sono, e da costela de Adão fez a mulher. Da mesma forma, a igreja de Jesus, ela não nasceu no livro de Atos dos Apóstolos, ela nasceu lá no Calvário, porque quando Jesus foi golpeado, a igreja do Senhor Jesus nasceu ali. Que se Jesus não fosse crucificado, ele não morreria. Se Jesus não morresse, ele não seria sepultado. Se ele não fosse sepultado, Jesus não ressuscitaria. Se Jesus não ressuscitasse, ele não aparecia para os discípulos. Se ele não aparecesse para os discípulos, ele não ia ser elevado ao céu. Se ele não fosse elevado ao céu, o Espírito Santo não viria. Se o Espírito Santo não viesse, não haveria o batismo no Espírito Santo. Se não houvesse o batismo
a dia. Se não tivesse a pregação do Evangelho, não teria perseguição. Se não tivesse perseguição, não teria Saulo de Tarso. Se não tivesse Saulo de Tarso, não teria um missionário. Se não tivesse um missionário, não teria ido para os países da Europa. Se o Evangelho não chegasse aos países da Europa, não existia igreja cristã na Europa. Se não tivesse igreja cristã na Europa, não existia missionário na Suécia. Se não existisse missionário na Suécia, não existia Daniel Bergo na Vingre. Se não tivesse Daniel Bergo na Vingre, eles não viriam para o Brasil. Se eles não viessem para o Brasil, não existia a Assembleia de Deus. Se não existisse a Assembleia de Deus, eu e você estaríamos aonde nesse exato momento? Missão é feita com os pés dos que vão. Quão formosos os pés daqueles que anunciam boas novas. Missão é feita com os joelhos dos que oram. Rogai ao dono da seara para que levante trabalhadores, porque grande é a obra, todos são os trabalhadores. Missão é feita com o bolso dos que ofertam. Em certo momento, Jesus chamou os discípulos e mandou alimentar a multidão. Dá voz de comer a eles. Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Amém? Amada igreja do Senhor, eu sou do tipo de pregador que eu prefiro deixar você com sede do que matar você afogado. Tá certo? E que Deus abençoe a todos. Obrigado